Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Eu quero cumprimentar todos os membros do grupo e aqueles que terão acesso a esse vídeo. Eu quero saudá-los com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de convidá-los, a cultuar o Senhor neste momento, fora das quatro paredes, fora da obrigatoriedade, fora da doutrina, do cabresto, fora da axiologia e da religião, de tudo aquilo que é imposto a nós e nos traz muito mais medo e constrangimento do que realmente o que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é tudo aquilo que é bom, verdadeiro, agradável, saudável e que nos traga paz, equilíbrio, uma família bonita, unida. Deus está à procura de adoradores. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus está à procura de adoradores desde o começo de todos os tempos. Eu quero ler uma passagem aqui na Bíblia que se encontra em Gênesis, capítulo 39, do verso 1 ao 4, que diz assim, prestem atenção, por favor. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o dos israelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Ele se tornou próspero e andava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor egípcio que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava-o em suas mãos. Amém? O que nós aprendemos aqui, queridos? Aprendemos, eu estou no meu trabalho, tá? É porque começa a estar parado, enquanto está parado, a gente pode adorar o Senhor através da sua palavra santa e sagrada e aprender. E José era querido por Deus, abençoado por Deus, como lemos aqui, em Gênesis 39, do verso 1 ao 4, onde o livro sagrado declara que Deus era com José, que Deus o abençoava continuamente. E nós podemos ver, ou podemos perguntar, qual igreja José frequentava? Qual era a denominação de José? Batista? Assembleia? Quadrangular? Maranata? Batista? Qual? Podemos dizer com certeza que nenhuma delas, porque nenhuma delas existia. Mas Deus já estava na sua eternidade. Deus onisciente, Deus onipresente, Deus onipotente. E José estava ali, filho de Jacó. E era abençoado por Deus. Deus gostava de José. E Deus o abençoava. E nós podemos ver, resumindo aqui,
que José chegou a ser governador do Egito, né? Ele chegou a governar uma das maiores nações do mundo na época. Agora, onde foi que José estudou mesmo? Foi na PUC? Foi na Federal? Qual faculdade José estudou? Ele fez teologia? Ele estudou aonde? Para ser governador, para administrar uma nação tão grande e próspera quanto era o Egito. E é até hoje, até nos dias de hoje. Então, denominação nenhuma, né? Ele não frequentava nenhuma denominação. Essa já sabemos. E já sabemos também que José não tinha nenhuma doutrina feita por homens. Mas ele tinha no seu coração, no seu entendimento, ele tinha os princípios bíblicos, a vontade de Deus, que lhe fora ensinado pelo seu pai, Jacó. Como nós fazemos hoje com nossos filhos. A Bíblia diz, né, ensinai seus filhos no caminho. Não é o caminho, no caminho. Você caminha junto com ele. Para onde? Na palavra. Você caminha com ele na palavra. Você caminha com ele na adoração a Deus. Tudo bem que é bom que a gente se reúna para louvar o Senhor, para adorar o Senhor com os irmãos, porque no Salmos 133 fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e na comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o nosso Deus. Na união e na comunhão com o nosso Senhor, com o nosso Deus, que fez os céus e a terra, e os deu forma, como dá forma também às nossas vidas. Por que será que nós nos deixamos nos levar por tanto engano, tanta doutrina? Eu me lembro que algum tempo atrás podia chegar uma visita na minha casa, minha mãe podia estar com febre, que eu dava a ela um antitérmico ali e corria para a igreja com medo que o diácono ou o pastor fosse me olhar atravessado. Por quê? Demorei a aprender. Cheguei à conclusão que eu passei anos e anos servindo a homens. Mas hoje estou aprendendo a servir somente a um Senhor, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que por nós padeceu, sofreu morte de cruz, ressuscitou no terceiro dia, vive e reina por toda a eternidade. O nosso Redentor vive. José, meus queridos, ele passou por muito sofrimento, como muitos de vocês que estão me ouvindo sabem, conhecem de cor. Mas não passou por nenhuma faculdade, não passou por nenhuma escolaridade. Não estou aqui dizendo que nós não devemos frequentar escolas. Pelo contrário, devemos sim. Mas eu estou falando de capacitação, que só Deus pode capacitar. Só Deus pode dar ao homem um caráter verdadeiro, genuíno, portador de uma palavra da verdade, anda de cabeça erguida, sem ter do que se envergonhar. E José possuía isso, porque Deus deu a ele. E José foi vendido pelos próprios irmãos, depois foi traído lá pela mulher de Potifar, que armou uma cilada para ele, levou ele a 13 anos de cadeia inocentemente. Ninguém viu José reclamar, ninguém viu José murmurar em lugar nenhum. E José foi líder em todos os lugares. Na casa de Potifar, ele era líder.
Na cadeia, ele era líder. E da cadeia ele saiu para governar o Egito. Porque Deus era com ele. Ele não passou por nenhuma faculdade e administrou o Egito de uma forma impecável, próspera, frutífera. Depois ele deu uma grande resposta aos irmãos que venderam ele. Ele deu uma grande resposta a todos aqueles que criticaram ele, que o julgaram, que o maltrataram, e levou ele ao caos da humilhação. Como? Administrando o Egito com poder, com braço forte, mas sem usar a sua soberania. Pelo contrário, os 2 filhos que ele teve, o primeiro dos filhos dele significava esquecer o passado. O segundo filho dele é para frente que se anda. Esse era o significado dos nomes dos 2 filhos de José. Então José deixou para trás toda a alfinetada que deram nele. José deixou para trás toda a picuinha, todo o rancor, toda a mágoa que ele poderia guardar. Ele esqueceu. Porque ele conhecia um Deus e conhecia o propósito deste maravilhoso Deus sobre a vida dele e sobre a vida de qualquer um de nós, sobre a vida de você que está aí assistindo esse vídeo, sobre a minha vida. A Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos ou feitos por mãos de homens. Nós hoje ainda temos o hábito de dizer, não, vamos à igreja, para lá, a igreja para cá, e esquecemos que nós somos a igreja. Nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que não devemos sujar o nosso corpo, nem contaminar nossa alma com coisas que desagradam, que são desaprovadas pela palavra de Deus, para preservar limpo o lugar onde a palavra nos afirma que é templo, que é morada de Deus. Hoje, quando eu abro a minha boca dentro da reunião, ali do local de reunião para orar, eu gosto sempre de dizer, obrigado, Senhor, porque quando estamos aqui reunidos em Teu nome, nós tornamos este lugar santo, porque somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E, meus irmãos, quando nós estamos naquele lugar onde nós chamamos de igreja, quando nós chegamos lá, estamos lá reunidos, ali se torna realmente um lugar santo. Com muitas igrejas que somos nós, todos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Quando nós saímos de lá, que as portas se fecham, aquele lugar é um lugar qualquer, que amanhã pode vir a ser uma boate, um baile funk, pode ser um abatedouro, um local de tráfico humano, de drogas, pode ser qualquer coisa. Mas quando nós nos reunimos, a palavra diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por isso que somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos reunidos em qualquer lugar, este lugar se torna santo. Porque somos nós. Nós somos a grande alegria de Deus, a satisfação de Deus na criação. Quando Deus criou tudo e, por último, o homem. Quando eu digo homem, né? Hoje é criança, mulheres, todos. Quando Deus fez o homem, ele se alegrou. Deus se alegrou. Deus viu que tinha feito algo sublime, perfeito, maravilhoso. Fez o homem à sua semelhança. Imagem e semelhança. Que coisa maravilhosa.
Você pode dar um glória, um aleluia, daí onde você estiver agora? Glória a Deus, aleluia. Grande é o teu nome, meu Senhor, e a tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, que dura para sempre. Ó Deus eterno e querido, obrigado porque o Senhor tem nos libertado. E tem uma palavra na Bíblia, meus queridos, que ela é forte demais e nós não devemos nunca esquecer ou desviar dela. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E nós estamos nos tornando pessoas livres, livres da opressão, da obrigatoriedade. Nós podemos voltar lá em José. Qual igreja que José congregava? José era dizimista? José era um indivíduo que andava com medo de alguma coisa? Existia alguém para o doutrinar espiritualmente? Não. José tinha o aprendizado de casa, de dentro para fora. Ele já tinha a certeza que ele nunca, jamais poderia desviar daquele caminho que nós sabemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. José já sabia disso, que Deus era tudo para ele. Tanto que ele disse à mulher de Potifar: eu mando em tudo aqui, mas não posso desonrar nem a Deus e nem a seu marido, que me confiou, que me pôs sobre todas as coisas aqui, menos sobre a senhora, que é a esposa dele. Ah, que coisa linda, que coisa bonita. Essa é a vida de um cristão, que tem caráter, que é um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Esse é um dos vídeos que eu começo a fazer para nós, para todos nós, que estamos nos tornando cidadãos livres espiritualmente, livres dessa sede de poder, dessa ganância miserável que está se tornando o nosso mundo nos dias de hoje. Estamos conhecendo, estamos nos libertando através da palavra de Deus, do entendimento, do discernimento que Deus tem nos dado, estamos nos tornando pessoas mais sábias, mais entendidas e mais próximas de Deus. Amém? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e na comunhão com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas, essas demais coisas, lhes serão acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, obedecendo a palavra e tendo o entendimento da palavra. Essas demais coisas são as coisas do coração. Essas coisas vêm automaticamente. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Uma tarde abençoada para todos os irmãos e que esse vídeo seja o início, o começo de um novo tempo em nossas vidas, pois o próprio Senhor Jesus diz: eis que faço nova todas as coisas. Amém. Glória a Deus por isso. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos e que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre todos nós muita sabedoria, discernimento e entendimento de que realmente o que Deus quer de nós, porque nós queremos estar na glória, porque o Senhor Jesus nos prometeu que aonde Ele estivesse, Ele iria preparar lugar para que, depois de preparar lugar, Ele viria nos buscar para nos levar, para que onde Ele estivesse, nós pudéssemos também estar juntinhos com Ele. Amém? Graça e paz.